Olá, sejam bem-vindos à mesa redonda Planejamento Estratégico da Rede Federal. A partir de agora, todos são os nossos convidados a participar desse debate. O objetivo da mesa é reunir o CONIF, o Ministério da Educação e o Ministério de Gestão e Inovação para apresentar as diretrizes do governo federal para a educação e fomentar as nossas discussões internas para a elaboração do plano estratégico da rede. Boa tarde a todas e todos. Vou fazer uma fala, professora Leopoldina, se assim nos permitir, de abertura dos trabalhos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu quero saudar e cumprimentar a professora Maria Leopoldina Veras, reitora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, atualmente à frente da presidência do CONIF. É o tempo em que eu saúdo a nossa presidenta, eu saúdo todos os reitores e reitoras das 41 instituições que compõem a rede, os nossos 38 institutos federais, os 2 Cefetes, a Escola Pedro II. Saudar e cumprimentar também aqui a Jéssica Santos, que irá representar o nosso secretário, professor Getúlio, da CETEC-MEC, o nosso ministro Camilo também. Agradecer a disponibilidade da CETEC em estar colaborando conosco, com toda a rede, nesse momento ímpar para a nossa instituição, para nossas instituições, que é a elaboração do nosso planejamento estratégico. Cumprimentar também o Bruno Rizardi, do Ministério de Gestão e Inovação. Muito prazer, obrigado por ter aceitado esse convite. Estamos ansiosos aqui para ouvi-lo. E também agradecer aqui a participação da Juliana, que irá me auxiliar na moderação dessa mesa, muito esperada por todos nós. Essa mesa redonda ela vai tratar exatamente do planejamento estratégico da rede federal. Eu quero aqui, Juliana, aproveitar para mandar os cumprimentos ao nosso GT, que foi autorizado pelo CONIF a fazer esse trabalho, né, Leopoldina? Então, de forma assim muito solícita, todos os nossos representantes foram aceitar esse desafio de, pela primeira vez na história, que nós iremos completar agora dos 15 anos da rede, elaborar o planejamento estratégico da rede. Optamos em não contratar Bruno, Jéssica e colegas, uma consultoria para esse objeto, mas nós mesmos colocarmos a mão na massa, né? E por isso estamos aqui, iniciando com muito entusiasmo esse trabalho, que é um trabalho que pretendemos entregar, materializá-lo ao final do ano, e assim a gente espera, segundo o nosso cronograma, que é na nossa reunião da RedeTech, que ocorrerá em Natal. Tá? Aproveitar também para cumprimentar todos os pró-reitores das áreas de ensino, pesquisa e extensão dos institutos federais, administração, os pró-reitores de desenvolvimento institucional, diretores das áreas de tecnologia da informação, gestão de pessoas, gestores das áreas de internacionalização e educação para o campo, que participam aqui desse momento conosco, e dizer a vocês que nós teremos uma moderação da mesa e que vocês poderão, na medida do possível, fazer as intervenções. Tá? O objetivo nosso, nesse momento, é obter um panorama das diretrizes do governo federal, oferecendo a toda a rede federal uma base, né, sólida para a elaboração do nosso planejamento estratégico. A gente quer ouvi-los, os ministérios, né, considerando que no dia 12, agora de junho, estaremos reunidos em Brasília para o início do trabalho, né, o trabalho que vai ser realizado pelo GT, juntamente com os reitores e reitores. Então, somos nós que aceitamos o desafio de construir esse planejamento para toda a rede federal. Tá?
É com satisfação agora que eu passo a palavra à professora Leopoldina para fazer a sua fala de boas-vindas e também dar início aqui aos trabalhos. Muito obrigada, Carlos, César. Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente agradecer a presença, né? A sala tem aí 85 pessoas, é muito bom ver essa participação da nossa comunidade para que possa nos ajudar nesse processo tão importante que é a construção do nosso planejamento estratégico, né? Agradecer a participação também dos que vêm, que estão aqui representando outros ministérios, né? Como o Bruno, agradecer todo o GT que está bem organizado, sendo conduzido por Carlos César, mas também por Juliane, que traz aí todos os fóruns, tá? Nós temos o fórum de ensino, de extensão, pesquisa, de educação do campo, de internacionalização, então vão estar todos diretamente envolvidos nesse processo. Então, a gente espera que o nosso trabalho ele consiga ser feito de modo que reflita diretamente a realidade da nossa rede. Nós já tivemos em reunião com o secretário Getúlio, com as diretorias da CETEC, já falamos do planejamento estratégico, né? E Jéssica vai estar aqui conosco, já está aí conosco, para que a gente possa também perceber, né, algumas informações subsidiar informações para que a gente possa traçar aí nossas estratégias, nossas metas nesse planejamento. Então, eu vou devolver a palavra para a Juliana, porque a gente possa aqui ouvir os demais. Muito obrigada e vamos ter um bom trabalho, com certeza. Como a gente disse, é um aquecimento para o que vai acontecer na próxima semana, né? Obrigada, viu? Obrigada, professora Leopoldina. Então, boa tarde a todos e todas. Né? Então, assim, só corroborar aí com os agradecimentos, com a presença do Bruno Rizardi aqui conosco, do Ministério da Gestão e Inovação, com a presença da Jéssica, representando aí a DDR e a CETEC nesse momento. Então, como já foi colocado pelo professor Carlos e pela professora Leopoldina, esse é um momento extremamente importante para nós, né, da rede federal, né, para a gente do FDI, né, para todos os membros do FDI, dos demais fóruns que compõem o GT, porque é uma oportunidade única, como a gente diz, né, da rede para a rede. Então, são os membros e componentes da rede construindo o planejamento estratégico. Então, esse momento de agora é para que a gente possa aí saber o que o governo federal tem, né, de diretriz para os próximos anos, para que o nosso planejamento estratégico possa estar devidamente alinhado com essas perspectivas que vêm aí para a gente. Então, assim, desejar a todos e todas aqui um bom evento e acho que a gente já pode passar, professora, a palavra aí para a Jéssica ou para o Bruno, né, para que eles possam começar. Vamos passar para a Jéssica, né, a palavra e depois a gente passa para o Bruno, tá? Então, obrigada. Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Certinho? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite à CETEC para estarmos aqui conversando com vocês. Né, fico muito feliz com a pauta dessa reunião que a gente está aqui, dessa mesa redonda para conversar. Né, a gente, enquanto país mesmo, enquanto Brasil, a gente tem um estereótipo que planejar não é o nosso forte, né, e eu penso que a gente não tem como falar de implementação de política pública com excelência, né, que é o que a gente faz, o que a gente busca fazer, sem a gente falar de um planejamento estratégico das nossas ações. Né? Então, muito feliz mesmo com a pauta, parabenizar, né, o CONIF, aí, na pessoa da professora Leopoldina, que é quem está à frente hoje do conselho, e naturalmente tem toda uma equipe aí envolvida, né, nessas ações, mas eu penso que é um momento muito relevante, né, porque a gente pretende aí para os próximos 4 anos, não só para a nossa rede federal, mas para a nossa educação profissional no nosso país como um todo. Né? Então, a ideia, né, aí vocês me corrigem se eu estiver errada, façam as intervenções que acharem necessário, mas eu vou falando alguns pontos, como a professora Leopoldina já bem colocou, né, tem tido aí um diálogo muito estreito da CETEC com o CONIF, né, de forma geral, com os nossos fóruns, então a gente está buscando aí ter bastante alinhamento na construção, né, desse planejamento e dessas ações aí para a nossa rede. Né? Então, esse diálogo já vem acontecendo, e eu vou colocar alguns pontos importantes aqui, até porque quando chegou esse convite aqui para a gente, caiu como uma luva no seguinte sentido: a gente está nesse momento discutindo o nosso plano plurianual.
né, discutindo aí o PPA de 24 a 27, né, então é um momento muito oportuno para a gente estar falando de planejamento estratégico, não apenas nesse âmbito mais macro, mas também no âmbito mais interno aí, né, no âmbito das nossas instituições. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como está sendo essa experiência do PPA, né? Hoje, aqui no âmbito da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal, eu estou sendo a representante na construção do PPA, né? Levando essas demandas aí mais direcionadas da nossa rede. E aí eu vou estar compartilhando com vocês, né, como que está acontecendo essa construção e estar mostrando para vocês para qual caminho a gente está indo, né? Na linha do que a Juliana falou. A gente precisa ter clareza dessas diretrizes macro, né, do governo de forma geral, dos ministérios, para que a gente consiga construir um planejamento estratégico acertado, né, bem assertivo, bem alinhado mesmo com aquilo que é a demanda hoje da nossa sociedade. Então, a gente iniciou esse processo de discussão do plano plurianual. No âmbito do MEC, ele está sendo conduzido pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, que é a nossa SPO, né? Existe uma equipe aí focada para isso, para essa construção. E aí, as secretarias finalísticas hoje do MEC estão participando de oficinas, de momentos de discussões para que a gente consiga construir esse plano plurianual. Eu não sei se todos já tiveram acesso, né? Está até aberto consulta pública e do PPA, a gente até mandou divulgação para a rede também, mas hoje a gente tem uma diretriz master no PPA, de forma geral, para o país, que ela fala o seguinte: um país democrático, justo e próspero, onde todas as pessoas vivem com dignidade e qualidade de vida. Né? Essa é a diretriz máxima que nós temos aí hoje, a nossa visão de futuro para 2027, né, no PPA. Então, tudo que a gente tem construído tem coadunado com essa ideia central do nosso plano plurianual. E aí, em relação a esse foco, a essa diretriz, a gente tem 3 pontos que são valores inegociáveis, vamos dizer assim, que vão estar ali no PPA e que também precisam estar aí direcionando os nossos objetivos e as nossas ações, que fala muito da equidade e que aí que ela inclui inclusão, justiça social, igualdade de oportunidades. Fala também da democracia, né, que é promover a participação social e garantir os princípios democráticos, e fala de prosperidade, que aí está muito ligado à questão do nosso crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e social. Então, partindo dessa diretriz geral, o que ficou estabelecido no âmbito do MEC? As 3 áreas finalísticas, a gente estamos falando aqui de educação básica, educação superior e educação profissional e tecnológica, serão um programa dentro do PPA, dada a importância, né, dada a necessidade, de fato, a gente está priorizando essas grandes áreas. Então, hoje, a educação profissional, né, ela é um programa, será um programa dentro do nosso plano plurianual. E aí, um fato interessante, que é fruto de muitas reuniões, muitas oficinas que a gente tem discutido, a proposta é que a gente qualifique esse programa. Até então, o nome dele era Programa de Educação Profissional e Tecnológica, Programa de Educação Superior, Programa de Educação Básica. E aí, até nas sugestões, nas oficinas que a gente tem feito em parceria com a ENAP, né, que é quem tem atuado com a gente aí enquanto direcionadores, facilitadores desse processo, né, uma vez que eles têm muita expertise nessa área, a gente construiu nomes, né? A gente trouxe adjetivos para qualificar esse programa, até para tentar trazer a cara da nova gestão, a cara do novo governo, né, para esses programas que estão sendo propostos. Então, por hora, gente, aí eu faço já um parênteses, que toda a minha fala, ainda que eu dê uma escorregada nesse sentido, é algo que está em construção, né? Não tem nada ainda fechado, não tem nada definido. Inclusive, hoje está tendo uma oficina na ENAP, né? O planejamento é que ela ocorra até às 18 horas. Eu dei uma fugidinha de lá, fiquei lá no período da manhã, e dei uma fugidinha para estar aqui conversando com vocês, dada a importância desse momento, mas é algo que está em construção, tá? Não é nada fechado, não é nada ainda formatado, né? Então, eu vou compartilhar com vocês o que está sendo discutido de fato. Então, hoje, o nosso programa está da seguinte forma, a proposta dele no PPA: educação profissional e tecnológica que transforma. E quando a gente pensou nisso, foi por razões um pouco óbvias, talvez, mas porque, de fato, é uma discussão que a gente tem muito aqui com pessoas, às vezes até do próprio Ministério da Educação, mas que, por várias razões, não tem esse contato direto com a educação profissional. O que a gente defende muito aqui nessas discussões? A educação que a gente propõe, ela é, de fato, uma educação transformadora. No aspecto de que o que importa para nós, o êxito do nosso aluno da educação profissional, não é ele concluir o curso, né? Embora isso, sim, é uma etapa fundamental do processo, mas não é apenas sobre isso. É concluir e transformar o meio que ele está.
é entrar no mundo do trabalho, que a gente tanto fala, e não no mercado do trabalho, né? E tem muita essa discussão sobre esse termo. Então, é estar no mundo do trabalho transformando o meio que ele está. Isso envolve a vida pessoal dele, envolve a vida acadêmica, envolve a vida profissional, né? Então, a gente achou assim, uma palavra muito marcante, né? Por hora, a equipe que está participando, né, da CETEC nisso, e a gente achou muito marcante, e por hora é o que está no nome do nosso programa, né? Educação Profissional que Transforma. E aí, em que momento que a gente está hoje? Superado essa definição, essa qualificação do programa, a gente passou para discutir um objetivo geral da educação profissional e tecnológica que precisa constar no nosso plano plurianual. E antes da gente chegar na proposta de um objetivo geral, o que a gente fez? Foram feitas, para ser mais específica, 4 oficinas até o momento, sendo a 4ª que está acontecendo, na verdade 5, né? 4 aconteceram e a de hoje é a 5ª. E aí, o que a gente fez inicialmente? Primeiro, vamos levantar possíveis problemas que a gente enfrenta na educação profissional e tecnológica. E aí, vários surgiram, inclusive, professora Leopoldina, a gente vai compartilhar com vocês depois todo esse material, né? A gente está esperando finalizar esse 2º ciclo de oficinas, que é hoje, a ISPO compila e aí a gente compartilha com vocês. Então, foram levantados problemas que a gente enfrenta hoje na educação profissional. Depois que a gente conseguiu falar desses problemas, a gente foi para uma segunda fase de analisar o seguinte: o que nós temos, de fato, de evidências desse problema? Né? Até para a gente se certificar, não é um problema que a Jéssica acha, não é um problema que a Maria acha. Qual é a evidência que isso, de fato, é um problema hoje na EPT? Né? E aí a gente trabalhou muito nisso, em evidências, nas causas, refletindo o que a gente entende que seriam as causas desses problemas. Né? Depois disso a gente passou, e o que já é feito hoje para tentar lidar com esses problemas? Né? Algo já é feito ou tem algo que vocês pensam em fazer nos próximos 4 anos para lidar com esse problema? E aí, com base em todas essas reflexões, essa análise, a gente chegou numa proposta de objetivo geral do EPT, também olhando, né, PPAs anteriores, resgatamos lá 2003, 2004, lá de trás, e aí a proposta que tem hoje é a seguinte: ampliar o acesso, a permanência e a formação de qualidade na educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, com vistas à superação das desigualdades e à valorização da diversidade, na perspectiva da equidade, da inclusão e da sustentabilidade, visando o êxito profissional e acadêmico. E aí a gente entra muito, como eu falei inicialmente, na discussão sobre esse êxito, né? A gente tentou, assim, por hora as pessoas queriam colocar, não, o foco é a conclusão. Não é sobre conclusão, é de fato sobre um êxito. Por mais difícil que seja, às vezes, a gente mensurar o êxito, né? Principalmente, sobretudo, para quem não está aí diretamente ligado a essa ação, a educação profissional e tecnológica em si. Então, feita essa discussão sobre esse objetivo geral, né, vinculado a esse programa que é a educação profissional e tecnológica no plano plurianual, a gente começou a discutir objetivos específicos. E aí, para vocês terem clareza das etapas, a gente discutiu, definimos um programa, definiu que o EPT vai ser uma prioridade dentro do PPA e é um programa que vai constar lá. Esse programa precisa ter um objetivo geral. Então, ok, discutimos um objetivo geral. Agora a gente precisa criar objetivos específicos para chegar a esse objetivo geral. Por sua vez, depois que eu falar dos objetivos específicos, eu preciso definir entregas desses objetivos específicos, que, por sua vez, vão ter indicadores. Como que eu vou mensurar, né, que eu cheguei nesse objetivo geral? Então, esse é o processo. Hoje, a gente está focado aqui nos objetivos específicos versus entrega. Né? Bem a fase que a gente está na oficina de hoje, ali na ENAP, para a gente partir depois para indicadores e metas, para a gente conseguir mensurar tudo isso. Então, com respeito aos objetivos específicos, o que a gente tem tratado, o que tem sido a nossa proposta aqui enquanto CETEC? A gente definiu um tripé, por hora, que é, o primeiro, consolidação da rede federal. Esse tem que constar como um objetivo específico no nosso PPA, vinculado a esse programa e a esse objetivo geral. O segundo que a gente está propondo é expandir a oferta da educação profissional e tecnológica no nosso país. E vejam que o primeiro ele é focado na nossa rede federal, e quando a gente está falando de expandir, a gente está falando de expandir a oferta da EPT no país. Ou seja, a gente envolve outras redes nesse processo, não apenas a nossa rede federal. E o terceiro tripé que a gente está trabalhando é qualificar a educação profissional.
ok, preciso expandir, preciso chegar a mais gente, né? Preciso atender as demandas da nossa sociedade, mas eu também tenho que ter a preocupação aí em estar qualificando essa oferta, né? Não apenas estar expandindo. Então, dentro do primeiro, que é consolidação da rede federal, qual está sendo o nosso foco? O que a gente está discutindo para poder definir as entregas? Um tripé básico que certamente já é de conhecimento de todos nós, o CONIP, a professora Leopoldina, dia e noite traz essas demandas para nós, e aí também é um tripézinho dentro da consolidação, que é infraestrutura física, pessoal e orçamento. Né? Não tem como a gente sair desse tripé, né? É o que a gente precisa, de fato, para falar de consolidar a nossa rede. Então, o nosso foco, quando a gente está falando de entregas, está discutindo entregas, está bem pautado nesses 3 itens, né, que a gente sabe que são as nossas demandas. Quando a gente passa para a expansão da oferta, a gente está focando na expansão do número de matrículas, naturalmente, aí é uma discussão que a gente tem, né? Não necessariamente apenas, né? E no bom sentido do apenas, que não é apenas no sentido de só isso, mas não apenas a gente expandir a oferta no sentido de vagas, mas eu preciso expandir a quantidade de matrículas efetivas, né? Eu tenho que aumentar a oferta, mas também aumentar aí esse índice das matrículas. E também entra a expansão das nossas unidades, que é uma coisa que vocês certamente já estão ouvindo falar, e a questão de pensar numa expansão da nossa rede aí dentro desses 4 anos. Né? Então, não apenas expandir unidades, mas expandir matrículas, expandir cursos, expandir vagas, né? Toda essa visão global do processo de expansão. E quando a gente chega em qualificação da EPT, a gente tem tentado partir para uma diretriz muito importante que a gente entende que não pode ficar fora do PPA, que é a questão da valorização dos nossos profissionais, prever isso no nosso PPA, né, políticas, ações para que a gente consiga valorizar o nosso quadro de pessoal, e aí estamos falando de técnicos administrativos e docentes, né, nesse caso. E um outro enfoque que a gente está desenhando para dentro dessa qualificação é também aqueles projetos direcionados a públicos específicos, a demandas específicas da nossa sociedade. Já que uma razão de ser nossa está na nossa lei de criação, é a questão da interiorização da educação, é a questão da regionalização, de fato tá alinhando as nossas ofertas à demanda local, né, à realidade local. Então, dentro desse objetivo específico de qualificar, a gente tem tentado desenhar entregas, né, nesse sentido, né, nessa linha que eu coloquei para vocês. E aí, a gente já tem pensado lá na frente na parte de indicadores, que eu falei para vocês que é uma próxima etapa. Então, uma coisa interessante, por exemplo, na consolidação da rede, a gente precisa ter um indicador ligado a esse objetivo específico de consolidar. E o que a gente tem discutido até então? Um indicador possível, talvez razoável, aplicável, seria o que a SPO nos ajudou a desenhar em termos de nomenclatura, a taxa de ocupação da capacidade da nossa rede. E aí, o que seria isso? A gente sabe, por exemplo, que nós temos os nossos modelos de tipologia. Então, se eu tenho lá a nossa unidade 70-45, né, que são 70 docentes e 45 técnicos, a gente sabe que o nosso potencial, se a gente considerar aquela RAP lá, aluno-professor, aquela relação de 20, eu tenho um potencial de chegar a 1.400 alunos. Só que hoje a gente sabe que parte das nossas unidades não chegam por falta de capacidade plena. Então, a partir do momento que a gente imagina, a partir do momento que eu consolidar, ou seja, que eu dotar essas unidades de capacidade plena, eu vou chegar, né, nessa taxa de ocupação, que foi o nome técnico que a SPO nos ajudou a desenhar, que seria o meu potencial, 1.400 alunos. Então, eu medi, né, dentro do PPA, onde eu estou hoje, no sentido de ocupação, e nesses 4 anos, a partir das ações de consolidação, onde eu cheguei, a gente entende que é um indicador palpável, mensurável, né, e que fica claro para a nossa sociedade também entender de onde saímos e onde chegamos. Né? Dentro da expansão, está bem em discussão ainda, mas naturalmente um número, né, até meio óbvio seria o número de matrículas, e aí a gente precisa ter o cuidado de estar separando o número de matrículas de qualificação profissional, porque sim, é uma razão de ser nossa, é importante, é necessário, mas também o nosso número de matrículas nos cursos técnicos de nível médio, que é a nossa razão de ser. Né? Então, a gente separar talvez isso nos indicadores e nas metas. Né? E um outro ponto que foi citado em algumas das nossas discussões para esse objetivo específico da expansão é a questão do percentual de matrículas em educação profissional e tecnológica em relação ao total. E essa proposta veio até mesmo utilizando os critérios da OCDE, né? Os parâmetros da OCDE.
Então, fato é, a gente, para cada objetivo específico, a gente só pode ter um indicador no PPA, então isso realmente está em discussão, eu estou trazendo para vocês aqui as possibilidades. E no terceiro, que é a qualificar EPT, a gente, alguns indicadores que já estão sendo discutidos, é muito no sentido da empregabilidade, né? A gente tem discutido, né, professora Leopoldina, com o próprio CONIF, a gente viu uma ação de conseguir aí o nosso, até mesmo a partir do IFMA, né, professor Carlos César, que já tem aí um projeto nesse sentido, de estar mapeando aí os nossos egressos, né, a empregabilidade. Então, talvez a gente tentar utilizar algo disso para estar mensurando ali a questão de qualificação da EPT. E um outro ponto também que a gente colocou algum tipo de indicador, pensar em cursos versus o alinhamento dele com a vocação regional, mensurar os projetos que são desenvolvidos e apoiados para públicos específicos daquela região, daquela localidade, né? Mas, assim, estou trazendo para vocês possibilidades e cenários que ainda não estão, né, definidos naturalmente. Então, acho que, de forma geral, é isso, né, em termos do PPA, o que a gente está discutindo, que eu penso que pode estar balizando esse planejamento estratégico que está sendo desenvolvido pelo CONIF, né? E um ponto importante que veio dessa vez no PPA, só para fechar, e aí a gente abrir para as discussões, passar para os outros colegas, um ponto importante que veio foi uma coisa chamada medidas institucionais e normativas no PPA. O que significa isso? Por exemplo, quando a gente está falando lá dentro da consolidação, a gente está falando que a gente está trabalhando num tripé de orçamento, infraestrutura física e pessoal. A gente sabe que para eu conseguir, por exemplo, a parte de pessoal, tem várias coisas antes da efetiva entrega que a gente vai dar para a sociedade e da entrega que a gente vai dar para as nossas unidades. Então, isso no PPA está sendo chamado de medidas institucionais. E a gente achou isso muito legal, porque, de alguma forma, ainda que não esteja ali dentro do objetivo, dentro da entrega para a sociedade, isso vai estar ali, dentro de um planejamento formalmente, vai ter um compromisso formal ali da gestão, né, do governo, no sentido de que isso é necessário. Então, um exemplo para vocês que a gente está propondo até nas oficinas está como medida institucional. A famosa ampliação do nosso banco de professor equivalente. Eu não tenho como colocar isso como uma entrega no PPA, né? Entrega é algo muito mais macro, é aquilo que de fato eu vou entregar para a sociedade, mas vai constar numa medida institucional que, para eu conseguir consolidar a nossa rede, eu preciso resolver essa pendência de ampliar o nosso banco, por exemplo. Né? A parte da nossa infraestrutura física é uma coisa que eu tenho conversado muito com o Forplan. Falei, pessoal, a gente precisa trabalhar numa proposta, e aí a professora Leopoldina sabe que o Leandro ali está trabalhando nisso, que é a nossa infra-CONIF, mas consolidar a nossa infraestrutura física. Eu preciso saber onde eu quero chegar, o que é consolidar. Né? Eu preciso estabelecer esse marco para eu poder, de alguma forma, mensurar as minhas unidades que estão consolidadas e as que não estão consolidadas no que diz respeito à infraestrutura física. Então, lá na medida institucional, a gente está colocando algo do tipo definição da infraestrutura mínima das unidades da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica por tipologia de unidade. Vai constar lá na medida institucional do PPA, né? Não é efetivamente a entrega para a sociedade, mas para eu fazer essa entrega eu preciso disso. Eu preciso dessa medida nesse período aí que a gente está desenhando o plano plurianual. Então, eu acho que é isso, gente. A gente vai continuar aqui na discussão, isso é para iniciar a fala, né? E aí eu fico à disposição e vamos continuar aí as discussões. Obrigada, professor Carlos César. Perfeito, obrigado, Jéssica. É importantíssimo a gente perceber que o governo vem trabalhando na elaboração desse PPA participativo e veja a sinergia com o interesse da nossa rede, né? A importância de nós decidirmos nesse momento de elaborar, professora Leopoldina, Juliana e Bruno, o nosso planejamento estratégico exatamente na mudança que houve de governo e o desejo nosso de pensar na rede para o futuro. E nós só podemos compreender esse crescimento da rede se nós tivermos um instrumento de gestão que vai auxiliar, que é o planejamento estratégico da rede. Então, esse momento agora, que é um momento de nos debruçarmos sobre os nossos arcabouços legais, sobre as intenções dos ministérios, e também realizar um grande diagnóstico da rede, Jéssica. E aí, na reunião de 12 a 16, a gente vai iniciar essa discussão de elaborar o nosso diagnóstico, que é para medir exatamente a posição onde nós estamos e, a partir daí, traçar os nossos objetivos enquanto rede, alinhados com o que o governo pensa, para pensar na rede do futuro.
tá? Nós sabemos que é um desafio imenso, enorme, mas estamos confiantes que esse alinhamento vai ser fundamental para a gente ter sucesso, tá? Vamos passar a palavra ao Bruno para fazer a sua contribuição aqui no momento da tarde de hoje. Obrigado, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Cumprimento aqui todo mundo em nome do Ministério da Gestão e da Inovação. Falar um pouquinho do nosso planejamento estratégico, que também está sendo feito concomitante ao PPA. Então, legal que trouxe esse ponto, Jéssica, porque acho que aqui, né, no Ministério da Gestão, a gente está também olhando para esse instrumento junto com o nosso planejamento. Eu acho que só para a gente entender um pouquinho, o Ministério da Gestão, ele é um ministério que foi criado nessa gestão, então ele não existia antes, é um ministério novo que compreende todas as pastas de inovação e gestão pública. Então, aqui dentro, a gente apresenta para todos os órgãos da administração pública federal quais são as diretrizes da gestão pública. Então, o nosso papel aqui é tanto promover os processos, né, da administração pública, quanto a inovação, né? Então, a gente tem essas duas grandes missões aqui, mas com foco de fomentar o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. Então, é uma coisa que é importante dizer, né, que entrega serviço público para o cidadão não se dá só pela política pública, se dá pela gestão pública também. Então, a gente pode ter políticas públicas muito boas, mas que a gestão pública não dá conta de entregar. Então, o papel do nosso ministério é viabilizar as políticas públicas para que todos os órgãos, né, da PF, da gestão pública federal, possam, de fato, entregar o seu melhor, né, em termos de políticas. Acho que é importante dizer que o nosso programa no PPA, né, se chama Transformação do Estado para a Cidadania e Desenvolvimento. Então, a gente está bem focado nessa transformação, nessa revalorização do papel do Estado, mais do que isso, para a gente poder, então, fortalecer aí como a gente entrega política pública. E um tema muito importante, né, um mote muito importante aqui no Ministério, é o mote de capacidades estatais, né? Eu não sei se todo mundo conhece esse termo, mas é um termo da teoria de administração pública que se refere a quanto o governo consegue entregar para a sociedade, né? Então, são as capacidades internas. Essas capacidades internas se dão por vários meios, né? Um desses meios são os processos da administração pública, né? Então, quais são esses processos? Né? Tanto os processos legais, mas também os processos de gestão. Nós temos os processos, nós temos as tecnologias da informação também, que é um tema aqui do nosso ministério. Então, como a gente pode promover a transformação digital nos órgãos para fazer melhores entregas. E temos pessoas, né? As pessoas são fundamentais, né? Os servidores e servidores, ou, enfim, os colaboradores, os trabalhadores da gestão pública, né? Porque não só se limita a quem é servidor, mas também tem todo aí um ecossistema de pessoas que trabalham com e para a administração pública. Esses também são fundamentais para a gente entregar bons serviços para a sociedade. Então, o nosso ministério ele tem esse foco exatamente de tanto melhorar os processos, né, no sentido de criar processos melhores, mais inovadores, que funcionem melhor, quanto viabilizar a transformação digital para ampliar as entregas, né, agilizar as entregas. E aí eu acho que a educação, especialmente, tem um trabalho muito grande nesse sentido também de transformação digital. Eu também já trabalhei no Ministério da Educação, então eu conheço um pouquinho do assunto. E nós temos também a parte de pessoas, né? A gente aqui no governo passou muitos anos sem concursos, né? A gente teve ataque sistemático aos servidores e servidores nos últimos anos. A gente está agora na missão de revalorizar, de olhar para isso com cuidado para fortalecer o Estado para conseguir entregar, de fato, as políticas públicas, né? Seja por meio de pode ser concursos, pode ser desenvolvimento, pode ser N ações, né, que a gente faça para profissionalizar e ampliar a capacidade do governo de entregar. Então, a gente tem esses olhares, né, em cima do Ministério e também um olhar de valorizar a propriedade do Estado, né? Então, aqui dentro do Ministério, a gente também cuida do patrimônio da União e das empresas estatais, né, da coordenação das empresas estatais. Então, aqui dentro do Ministério, a gente também tem esse olhar para viabilizar melhores políticas por meio
desses instrumentos de patrimônio. Então, por exemplo, a Secretaria de Patrimônio da União, aqui no Ministério, ela pode destinar imóveis, né, por exemplo, para fins educacionais ou fins sociais em geral. Então, a gente também tem esse olhar que está se construindo da valorização do patrimônio estatal. Então, eu acho que, dado, né, esse panorama aqui do Ministério, o que a gente está olhando para frente? Acho que tem um olhar de transformação do Estado em si, que é uma secretaria aqui, que chama Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado, que está repensando as bases da administração pública mesmo. Então, existe uma reflexão mais profunda ainda que só uma melhoria incremental, né, que é uma melhoria realmente paradigmática de alguns processos da administração pública, que se fazem muito necessários, né? A gente está sempre aí vendo a necessidade de realmente continuar inovando. A gente tem também a transformação digital. E aí, dentro dessa transformação digital, a gente tem alguns eixos. O primeiro são serviços públicos, como a gente pode melhorar a entrega de serviços, a experiência do cidadão nos serviços públicos, como a gente pode trazer a transformação digital para dentro dos órgãos para que os processos sejam mais ágeis, né? Então, não basta só ser do balcão, né? Tem que ser dos processos, a melhoria da transformação, a implementação da transformação digital. E a gente tem uma questão de dados, né? Então, a educação, por exemplo, é uma área que tem muitos dados, né? E como que a gente pode usar esses dados para gerar melhores políticas, para entender melhor o que está acontecendo em tempo real mesmo, às vezes, em alguns casos. Então, acho que isso é um foco aqui também do Ministério, de fortalecer esse olhar, não só baseado em evidências, mas também em dados, né? Então, a gente tem esse olhar tempestivo mesmo para a gestão do dia a dia aqui do Ministério, tomada de decisão estratégica. A gente tem também um foco na segurança e privacidade, que é super importante. Quem trabalha com educação sabe que tem dados muito sensíveis, né, na educação especificamente. Então, essa proteção, ela é muito importante. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Mas também, isso não só para a educação, né, para toda a administração pública. Então, para a transformação digital, a gente tem esse olhar, e um olhar também de trazer esses cruzamentos de dados, né? Então, muitos dados da educação podem ser cruzados com dados de outras pastas para a gente pensar políticas um pouco mais holísticas, né? Então, na educação mesmo, o desempenho do aluno não depende só da escola ou só do instituto, né? Ele depende também da questão social e econômica, que são outras políticas que garantem ali para aquele estudante poder estar na escola e desempenhar melhor. Então, isso precisa ser trabalhado coordenadamente entre as diversas políticas públicas. E acho que isso é um olhar muito importante para a administração pública, de olhar para esses dados como fonte de conhecimento para pensar políticas públicas focadas no cidadão e não necessariamente divididas em pastas, porque o cidadão é uma pessoa só, né? Ele, né, uma hora ele pode ser estudante, mas outra hora ele está usando ali o SUS, outra hora ele está, sei lá, tirando a carteira de motorista. A gente precisa sempre pensar nessa pessoa em vários aspectos, né? Então, a gente tem esse olhar. E no eixo de valorização do servidor, acho que a gente tem, por exemplo, o Ministério da Educação é um ministério que precisa de bastante reforço, né, Jéssica, no sentido de servidores. A gente precisa fortalecer bastante não só a quantidade, mas também a capacidade, né, as habilidades, as competências, melhor dizendo, dos servidores para lidar com os desafios complexos que a gente tem, né, em todas as pastas, incluindo a educação. Então, a gente também está olhando para isso desde a entrada no concurso público, né, como ele pode ser melhor desenhado para que as pessoas consigam adentrar a administração pública mais preparadas, mas também ao longo, né, dessa carreira dentro do serviço público, para que elas se desenvolvam e se atualizem constantemente, né? Então, a gente precisa sempre estar olhando nesse aspecto importante, porque quem faz a roda girar, assim, são os servidores, né? Não tem segredo. Pode ter os processos digitalizados, os processos mais lindos, né? Pode ser tudo tinindo, se o servidor não tiver bem equipado para lidar ali com a máquina pública, ela trava. E a gente sabe que isso pode gerar, né? Em políticas tão importantes quanto a educação, por exemplo. Então, a gente tem esses três olhares aí, o Ministério está trabalhando para fortalecer o Estado em todos esses eixos. A gente acredita muito que o Estado, a gente precisa revalorizar, na verdade, o Estado, entender o papel do Estado na sociedade. Acho que a gente passou alguns anos pensando que o Estado realmente é uma trava, né? E, na verdade, não, o Estado ele é um habilitador. Ele potencializa, ele habilita, e ele entrega, e ele é necessário, né? Tem até uma frase aqui da ministra que não é o Estado nem grande nem o Estado pequeno, é o Estado suficiente, né? É o Estado necessário.
A gente tem que ter esse olhar também de que a gente precisa entregar o que a sociedade precisa e como as políticas públicas também precisam. Então, o nosso ministério tem esse papel de suporte, não necessariamente o papel de política pública, né? A gente não vai entrar no mérito das políticas de outras pastas, mas a gente está sempre conversando, né? Assim como o Ministério do Planejamento e Orçamento, que é um ministério que está trabalhando para desenvolver o PPA, é um ministério que também não entra no mérito das políticas, mas articula para que elas funcionem, assim como é nosso ministério. Então, esses eixos são muito importantes, porque o nosso foco é na máquina, melhor dizendo, na organização do setor público, né? E acho que qualquer planejamento estratégico que se passe em qualquer rede ou órgão, né, ele tem que olhar não só para a área fim, né, finalística, mas também fortalecer a área meio, né, que a gente chama de área de suporte, que é a área que faz o dia a dia acontecer, né, e aquela área que lida com as atividades administrativas, que é o que realmente gira um pouquinho ali a engrenagem para quem está na ponta, ali na linha de frente, conseguir entregar o melhor de si. Então, acho que também eu faço esse argumento, né, aproveitando aqui que vocês estão pensando no planejamento estratégico de vocês, de não focar só nas entregas finalísticas, mas também nas entregas de suporte meio da rede, né, dos institutos, para que a gente possa ter um olhar vertical de início ao fim aí da melhoria do funcionamento dos órgãos. Então, acho que é mais ou menos essa ideia que eu queria aqui passar com o Ministério da Gestão. Excelente, obrigado, Bruno. Eu acho que, Juliana, a gente pode ver o chat agora, abrir para as pessoas que porventura tiverem alguns questionamentos que foram colocados aqui pelos nossos convidados, e a partir daí a gente passar para essa outra etapa da nossa mesa redonda aqui de discussão, que é para ver as contribuições e como a gente pode intervir nos questionamentos. Podemos fazer dessa forma, Juliana? Sim, professor. Aqui no chat, por enquanto, não há nenhuma pergunta direcionada aos nossos participantes. Então, acho que o senhor e a professora Leopoldina podem, né, fazer suas colocações iniciais enquanto as pessoas vão colocando aqui os questionamentos. Tá. Assim, só fazendo um link com a fala do Bruno e também um pouquinho do que a Jéssica fez aqui na sua explanação, o nosso interesse é organizar um planejamento estratégico que possa minimamente olhar para toda a rede, Jéssica e Bruno, mas organizado em perspectivas, né, trazendo a perspectiva orçamento na base, né, do nosso BSC, trazendo a perspectiva, né, pessoas, e é muito linkado com o que o Bruno está falando, as pessoas estão envolvidas no processo. Elas precisam estar sendo evidenciadas dentro do planejamento. E aí, dentro dessas camadas de perspectivas, ir para os processos internos para chegar nos resultados institucionais. É lógico que esse momento agora é o momento de nós alinharmos todo o arcabouço de normativos, documentos, né, inclusive remodelar os nossos referenciais estratégicos, e aí, a partir desse processo, né, de diagnóstico, começar a trabalhar os nossos objetivos estratégicos dentro dessa metodologia, que olhe o orçamento, que olhe as pessoas, os resultados institucionais, os processos internos para a chegada dos nossos resultados institucionais, sempre tendo um farol os nossos referenciais estratégicos, tá? E dizer que nós estamos assim muito agraciados com as falas de vocês, porque o nosso plano, como eu falei anteriormente, tem essa sinergia e está chegando no momento correto, professora Leopoldina. Né? O momento do novo governo, o momento de pensar a rede que queremos. Temos muitos desafios, Jéssica, essa questão da consolidação, nós não podemos abrir mão disso. E quando a gente pensa naquele famoso termo de acordo de metas, eu acho que a grande frustração da rede foi chegar a essas entregas, mas o pensamento de chegar nas entregas e não consolidar. Então, nós aqui, a exemplo do Maranhão, ficamos para trás e sempre nos questionando como atingir o famoso TAM se nós não tínhamos a quantidade de servidores necessários, né, para poder garantir essas entregas. Então, ver que o governo está preocupado com isso, de consolidar,
né, já é uma boa partida, né, para todos nós. Rapidinho, Carlos, é interessante, eu vi que já tem aí algumas perguntas, mas eu queria aproveitar. Foi muito boa a participação aqui de Jéssica e Bruno, porque, de fato, a educação é um processo, não é fácil, ele é complexo, e ele envolve diversos segmentos da sociedade, né? Como o Bruno diz, não é só o processo envolvendo ali o docente por si só, digamos assim, mas é muito maior do que tudo isso, envolve infraestrutura, envolve pessoal, envolve orçamento, como Jéssica colocou muito bem aí, mas envolve também a sociedade. A gente tem que estar... as políticas elas têm que estar alinhadas, né? Hoje, então, a gente precisa que todo esse processo, né, que vem aí com a criação dos institutos, que completa 15 anos esse ano, e a gente vê o quanto nós avançamos nesses 15 anos, o profissional que nós entregamos para o mundo do trabalho, ele tem uma formação diferenciada, né? A formação de professores que nós fazemos na rede é algo muito importante, porque está contribuindo diretamente com o processo de interiorização da educação, fazendo com que as nossas crianças que estão no ensino fundamental, no ensino médio, possam ter formações com profissionais de áreas específicas, que a gente sabe que isso é uma lacuna muito séria, muito grave, que implica diretamente no que nós temos hoje aí como resultado das avaliações do ensino fundamental e médio. Então, a consolidação da rede, como Jéssica colocou, tem que se pensar nisso, né? Tem que se pensar a gente poder expandir, inclusive, o número de vagas, porque nós temos como fazer isso, né? Com o pessoal e, além disso, para uma infraestrutura mínima, que ela é necessária para a gente poder ter um ensino de qualidade, né? Com biblioteca, com livros, com laboratórios, com salas adequadas. Então, são questões desse tipo que a gente precisa para poder aumentarmos aí o número de atendimento de alunos, porque nós temos como, a rede ainda tem como receber mais alunos, se nós conseguirmos consolidar essa estrutura. Então, já entra naquela questão de ampliação da formação de profissionais, né, para a área técnica, mas para daí a gente seguir para um novo pensamento, né, que eu acho que inicialmente a gente tem que focar nesse momento com a consolidação para essa entrega, que é uma expectativa grande de todos nós, tá? E com certeza eu acho que a gente está aqui alinhado o pensamento com o que Jéssica traz do MEC, com o que Bruno traz, não só atingimento das metas, mas também a sustentação delas, né? Como a gente tem que fazer as áreas meio estarem ali alinhadas para que a gente consiga ter o retorno com a área fim, atingindo os objetivos que se pretende, né? Então, eu devolvo aqui para a Juliana, porque eu acho que já tem aí algumas perguntas, tá, Juliana? Obrigada, professora. Temos sim. Vou começar aqui pela primeira pergunta, que é uma pergunta do Rodrigo Lemos. Como planejar sem orçamento, sem estrutura física de pessoal, além da falta de cargos e funções? E coloca, os escritórios de relações internacionais são super organizados, têm planejamento bem definido e atuação relevante e transversal. Temos pessoal capacitado, um público-alvo de mais de 1,5 milhão de estudantes e servidores. Somos uma potência e levamos as nossas instituições para o mundo. Todavia, é impossível planejar e implementar qualquer política pública sem orçamento. Então, fica aí a pergunta. Rodrigo não direcionou a pergunta. Não sei, professora Leopoldina, professor Carlos César aí. Eu não sei se ele fez uma pergunta, como planejar, né? Rodrigo, de fato, eu acho que nós temos um diferencial, tá? Podemos dizer que nós mostramos a força que a rede federal tem, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos nesses últimos anos, que não foram poucas, nós conseguimos fazer com que a rede não tivesse perdas e recuasse, digamos assim, com as suas entregas. Nós avançamos, e avançamos bastante, mas, por outro lado, nós estamos todos muito cansados, fomos até o limite de nossas forças.
cortamos na própria carne. E não é isso que a gente espera para fazer educação. O que a gente espera é fazer educação com planejamento. Nós estamos aqui sentados, elaborando estratégias para melhorar a formação do nosso aluno, para que ele tenha o conhecimento necessário que o mundo do trabalho exige, para que ele saia, como Jéssica começou muito bem a fala dela, não apenas o conhecedor da área específica para atuar no mundo do trabalho, mas também um profissional que seja um cidadão crítico, que ele tenha capacidade argumentativa para discutir questões salariais, valorização do seu emprego, do seu trabalho. Então, é nesse contexto. Então, a gente conseguiu e temos hoje, nesse momento, uma esperança de que a situação mude. Por isso que nós, enquanto CONIF, traçamos essa estratégia de que esse ano é um ano chave para que nós possamos fazer esse planejamento estratégico e temos, inclusive, o desafio de fazermos a conclusão, de termos concluído esse trabalho e entregue na Rede Tec, que vai acontecer no finalzinho desse ano, para que nós possamos já, nos próximos anos, a gente conseguir ter a implementação, as ações estarem todas coadunando com esse planejamento, entendeu? Então, a gente não pode desistir, não é fácil, nós sentimos muito em relação a isso, e aí cabe agora nós, de novo, unirmos forças. Por isso nós estamos aqui todos juntos, tá? Nós não contratamos empresa para fazer planejamento, nós fazermos o nosso planejamento, porque ele vai nos dar mais pertencimento, vai trazer mais a cara da nossa rede, e assim a gente conseguir a implementação. E seguir firme na convicção de que não foi e não será por falta de dedicação e empenho pelo nosso trabalho enquanto profissionais da educação, que a educação vai ter perdas, tá? A gente segue convictos de que o nosso trabalho a gente faz com muita dedicação, com muito esforço e desejando que o sucesso seja atingido sempre. Só fazer um complemento, Juliana, na fala da professora Leopoldina, que eu acho que já contemplou aí a fala do Rodrigo, e aí focando nessa questão do como planejar, é uma coisa, né, professora, que a gente tem conversado, né, com o próprio CONIF, em que pese as limitações, a gente sabe que elas existem, elas são reais, a palavra que a professora Leopoldina usou foi real, no sentido de estamos cansados, né, assim, já demos alguns murros em ponta de faca, né, em alguns momentos, mas eu acho que a gente vive um momento realmente de esperança, de renovo, de tentar trazer, de fato, a nossa educação para um centro de uma prioridade, né? E eu penso que é muito complicado a gente apresentar demandas sem um planejamento. Então, Rodrigo, eu acho que aí entra a estratégia do planejar. Apesar do desafio, da dificuldade, já não é fácil planejar no momento que há abundância, né? No momento de escassez, certamente o desafio é maior. Mas até mesmo para a gente ir para uma mesa de negociação, até mesmo para a gente ir bater lá no Ministério do Planejamento, né, para pedir aí incremento orçamentário, para colocar nossa demanda, a gente precisa ter um planejamento muito robusto, uma clareza de onde estamos e de onde queremos chegar. Né? E aí o exemplo que eu trago é justamente nessa linha da infraestrutura física, quando a gente fala, a gente ainda precisa consolidar. E aí vamos refletir, o que é consolidar uma infraestrutura física? O que eu preciso ter hoje nas nossas unidades para dizer que ela está consolidada? São X sala de aula, são X laboratórios, a quadra poliesportiva, é o refeitório. A gente precisa ter essa diretriz, e eu penso que isso é parte de um planejamento estratégico, né? Que fica muito mais fácil para a gente chegar na mesa de negociação com o ministro, para a gente chegar junto aos outros ministérios que estão envolvidos nesse processo, para apresentar aquilo que de fato a gente precisa, e sem contar que passa com muito mais credibilidade para o que estamos apresentando. Né? Naturalmente, na administração pública, eu penso que o cobertor geralmente vai ser mais curto do que a demanda, porque a demanda é gigantesca. Estamos falando da demanda de um país, né? Então é muita coisa, mas eu penso que a gente, avançando no planejamento, a gente consegue avançar na otimização dos nossos recursos, a gente consegue abrir algumas portas para conseguir estar superando essa limitação. E eu não podia deixar de ponderar aqui também que esse ano já até iniciamos um pouco diferente a realidade orçamentária quando tivemos uma recomposição orçamentária para a rede federal. Certamente temos total consciência que não resolve, né, a defasagem orçamentária que assola as nossas unidades. Isso é um fato. Mas certamente atenua, ameniza, né, uma realidade que vinha de um decréscimo orçamentário. Né? Então, essa recomposição já ajudou, de alguma forma, a gente se respirar um pouquinho para estar discutindo as nossas ações
E o objetivo, naturalmente, é estar ampliando, né, para aquilo que, de fato, é a nossa demanda e a nossa necessidade. Está correndo atrás disso, está buscando isso para, de fato, a gente conseguir ter fôlego para estar desenvolvendo nosso ensino, nossa pesquisa, nossa extensão com a excelência que nos é peculiar, né? Vou passar para a próxima pergunta. Jéssica, o pessoal já está pedindo o material que conduziu aí tua fala, tá? Para ter acesso. Eu vi que já solicitaram um objetivo aqui, você já colocou, mas depois eu te peço esse material, por favor. Tá, perfeito, Juliana, pode deixar. Tá? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. É uma pergunta da Elis. É muito bom ver a rede colocando o planejamento estratégico como pauta. Sobre o plano especificamente, qual será o recorte? 5 anos, já temos eixos estratégicos definidos. Professor Carlos. Nós estamos, exato, como é o nome da Elis, né? Elis, isso, ela é a Prodin do IFBA. Muito boa pergunta, Elis. Algumas premissas nós estamos trazendo para esse planejamento, né? A simplicidade do plano, a preocupação não somente em elaborar um plano, mas executar este plano. E a pergunta do Rodrigo, e da Elis, vai muito de encontro a essas premissas que nós estamos trazendo dentro do GT, que iremos discutir com os reitores e as reitoras, e todos que estão participando, toda a rede federal, né? Vejam, se fala muito nas questões orçamentárias e para isso a gente vai discutir também com o Forplan e com o MEC o desenho de como deve se consolidar esse planejamento nesse olhar da execução, mas o planejamento ele pode ser revisto a qualquer hora. Então, a nossa preocupação nesse momento é elaborar um plano para médio e longo prazo, mas também com a perspectiva de revisá-lo, sempre que essa rede resolver trabalhar essas revisões. Nós iremos discutir uma metodologia de monitoramento desse planejamento, isso está previsto também pela equipe, e as instâncias deliberativas que poderão, né, fazer as avaliações da estratégia, juntamente com o Ministério da Educação e qualquer outro ministério envolvido de fomento no planejamento estratégico da rede. Tá? O que nós estamos assim, muito preocupados, Jéssica e Rodrigo, é de não criar um monstro que possa comer a rede lá na frente. E a gente sabe que qualquer documento que a gente elabora, os órgãos de controle se apropriam no futuro desses documentos e podem nos buscar, né, recorrer à rede à luz do que nós mesmos construímos. Então, a simplicidade do planejamento, a participação junto com os ministérios, o traçamento de objetivos e metas realizáveis e a mensuração desses objetivos e metas através de indicadores que nós iremos construir também juntos, são premissas que nós estamos trazendo para esse momento de discussão. Tá? Pretendemos, se assim o GT e o CONIF decidir, Jéssica, trabalhar com projetos estratégicos que devem ser grandes iniciativas de materialização dos objetivos estratégicos. Então, a ideia é para cada objetivo termos 1, 2 ou 3 grandes projetos, né, com fomento próprio, que olhe não somente os macroprocessos meio, mas também os macroprocessos finalísticos das instituições. A gente fala muito nessa consolidação, na questão da nossa infraestrutura, que é um legado, né, que nós temos ainda a seguir, mas nós precisamos também, muito na linha do que o Rodrigo coloca, olhar para os processos finalísticos, né? A questão da internacionalização, a questão da formação de professores. Então, toda essa discussão nós queremos trazer para dentro do planejamento. Obrigada, professor Carlos. Tem uma pergunta do Carlos, acho que é Carlos, só aparece um pedaço aqui para mim. Atualmente, o orçamento da rede não atende minimamente o custeio básico das nossas unidades. No âmbito do PPA da CETEC MEC, essa é para a Jéssica, há uma discussão para garantir, além do custeio básico, orçamento específico
para as ações de ensino, pesquisa, extensão, inovação, internacionalização e inclusão? Carlos, né, que perguntou. Carlos, dois pontos dentro do PPA que a gente tem tido alguns cuidados. Primeiro, a questão do garantir, né? É uma coisa que a SPO não nos permite estar trabalhando com algumas garantias, né? Por conta, por exemplo, a própria questão orçamentária é algo que foge diretamente ao nosso controle. Não somos nós que definimos esse montante orçamentário para a rede federal. Mas uma coisa é certa, tem constado no PPA algumas ações para otimizar o recurso de modo que a gente consiga focar nas nossas ações finalísticas. Então, por exemplo, eu falei inicialmente aqui das nossas medidas institucionais que vão constar no PPA, uma delas que a gente está propondo aqui, e a gente usou o termo até de forma estratégica, alinhado ao que o nosso presidente, ao que a nova gestão, né, tem defendido aí como objetivo para os próximos 4 anos, a reconstrução da matriz de distribuição orçamentária da rede federal de PCP. Então, isso vai aparecer dentro do PPA como uma medida institucional, porque a gente acredita que a partir do momento que a gente coloca isso como reconstruir, a gente está tratando da metodologia da matriz e a gente também está tratando de potencializar o orçamento que é distribuído através da matriz orçamentária, que hoje é o nosso instrumento aí utilizado para dividir o recurso entre as nossas unidades, né? E um outro ponto também que a gente tem tentado fortalecer, Carlos, são ações da própria CETEC, no sentido de que, vou dar um exemplo para você, no âmbito do programa Energife, que nós temos aqui muito focado à eficiência energética e ao desenvolvimento de ações sustentáveis, né? O que a gente tem tentado? A gente tem tentado, por exemplo, investir na colocação de usinas fotovoltaicas nas nossas unidades, de modo que, assim, a unidade consiga otimizar o valor que ela emprega hoje para a energia elétrica e consiga estar direcionando isso para ensino, pesquisa e extensão, por exemplo. Então, são formas que a gente acha de otimizar o recurso que já tem, para a gente tentar estar direcionando para as nossas ações finalísticas, porque acaba que a gente está vindo de uma realidade aí que o nosso orçamento minimamente garante o funcionamento das nossas unidades, quando garante, né? Então, e a gente precisa, de fato, ter orçamento para a área finalística para o ensino acontecer, né? Então, a gente tenta estar otimizando, desenvolvendo programas, então, a própria Energia, que vai constar no PPA, alguns programas, o programa de fomento, que hoje é desenvolvido através da Diretoria de Articulações e Fortalecimento, aqui no âmbito da CETEC, então, aqueles fomentos que a gente faz no âmbito do Pronatec, né, que, se Deus quiser, vai voltar aí com força total, para a gente justamente estar conseguindo desonerar o nosso orçamento da LOA para conseguir aplicar ele nas nossas ações finalísticas. Obrigada, Jéssica. Tem uma nova pergunta sobre o PPA, Jéssica. Existe alguma previsão, neste momento, em relação ao custo amazônico e a questão de fixação dos servidores no interior da Amazônia, visto que existe uma saída muito grande de servidores para outras regiões? Ela é do Tiago, garantizado, do IFAM. Tiago, essa temática não necessariamente ela está dentro do PPA, né? É uma coisa que nas primeiras oficinas que a gente fez com a SPO e com a interrupção, né, com a condução da EMAP, o cuidado que a gente acaba tendo que ter no PPA eu preciso colocar aquelas ações amplas, né, que atendem de forma geral a sociedade, e essas discussões mais pontuais, vamos chamar assim, a gente precisa estar trazendo para o nosso planejamento estratégico interno. Então, um ponto importante, a gente está trabalhando no PPA. A partir do PPA, o MEC vai trabalhar no seu PEI, que é o Planejamento Estratégico Institucional, onde a gente vai partir para ações um pouco mais focadas, um pouco menores, já que o PPA tem essa característica de ser mais amplo. Então, dentro do PEI do MEC, assim como o CONIC está discutindo agora o planejamento estratégico, né, da rede federal, a gente vai poder incluir algumas ações mais específicas, como é esse caso do custo amazônico. Eu sou do Instituto Federal de Rondônia, né? Então, essa discussão do custo amazônico da região norte, eu acompanhei ela há um tempo, né, quando fiz parte do Forplan, né? A professora Leopoldina já acompanha isso, a gente sabe dessa realidade, mas é uma coisa que, inclusive, a gente precisa voltar para discutir isso no âmbito da nossa matriz orçamentária, por exemplo, como já foi objeto de discussão em alguns momentos, né? Então, é algo um pouquinho menor, Tiago, não em termos de importância, obviamente, mas em termos de abrangência do nosso plano plurianual. Né? Então, isso aí deve constar em discussões mais focalizadas, tanto no âmbito do CONIF, no âmbito dos fóruns, mas também num planejamento estratégico mais interno da CETEC mesmo. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat.
professora Leopoldina, professor Carlos. Nós teríamos a participação também do Ministério, né, de Planejamento, aqui nessa mesa redonda. Infelizmente, o nosso convidado, de forma extemporânea, não pôde participar, mas não faltará oportunidade da gente trazê-los também para o debate, tá? Bruno, com relação a esse programa do governo digital, como você citou, né? Aí uma pergunta minha para você. Nós que estamos enfrentando os desafios dentro da rede, desde desafios básicos, como a questão dos links de internet, que são muito ruins dentro das nossas unidades, há alguma perspectiva, né, do governo federal de melhorar essa infraestrutura para a gente pensar nessa questão da digitalização dos nossos processos, incentivos às instituições? Eu acho que, assim, o Ministério das Comunicações é responsável pelas questões de infraestrutura de conectividade, que talvez seja aí um dos grandes desafios para a educação, né? A gente tem, por exemplo, a instalação do 5G, né? Acho que tem outras políticas aí focadas em aumentar a conectividade das escolas e talvez, né, dos órgãos, dos institutos, né, e universidades. Eu acho que do Ministério da Gestão, a gente está focado em ajudar os órgãos, né, da administração pública federal a construírem seus planos de transformação digital. Então, por exemplo, o MEC, né, tem um plano de transformação digital que ele deve ser feito juntamente ao MGI, e a gente ajuda o MEC a digitalizar, transformar digitalmente vários aspectos aí tanto dos processos quanto também dos serviços públicos que são ofertados no Ministério. Então, nesse aspecto, a gente costuma até alocar uma equipe internamente no Ministério para apoiar nesse processo. A gente vem tendo alguns ganhos aí incrementais, mas ainda existe uma barreira que a gente precisa superar, né, que é talvez falar de políticas públicas digitais para a educação, que aí é um mérito que até extrapola aqui o MGI. Acho que é uma coisa que a gente pode até pensar juntamente com o Ministério da Educação, mas que ainda a gente não abriu necessariamente essa frente. E entra um pouco no mérito da política pública e um pouco no mérito do governo digital, né? Então, é uma coisa que não necessariamente é nossa atribuição, mas a gente ajuda, de novo, com o papel de suporte para viabilizar essas políticas, né? Então, nesse aspecto, a gente tem apoiado vários órgãos da administração pública. No aspecto de conectividade em si, de infraestrutura, é muito mais o Ministério das Comunicações que encabeça essa política, né? E aí tem alguns avanços, né? Eu não sou propriamente aprofundado nesse ponto específico desse ministério, mas a gente vê aí uma vontade de ampliar a inclusão digital no país. Eu acho que isso se dá pela educação também, né? Então, a educação, não só a educação no sentido de educação digital, né, de poder usar essas plataformas, mas também pelos equipamentos públicos, né, que são da educação, que às vezes é a porta de entrada de muitas pessoas para os serviços públicos digitais, ou, enfim, para a internet em si. Então, acho que esse ponto está sendo discutido e se construindo uma agenda de inclusão digital. Mas ainda existem várias barreiras, né? Quando a gente fala em inclusão digital, a gente fala de conectividade, fala de letramento digital também, se fala de outros aspectos também de acesso a aparelhos, né? Por exemplo, celulares que são capazes de conectar a pessoa digitalmente. Então, são vários desafios que vão para além de infraestrutura, também tem aspectos educacionais, né? De poder usar e também aspectos do acesso da pessoa a aparelhos, a hardware, né? Que o pessoal chama, para poder usar. Então, essa construção ainda está em andamento. A gente está envolvido de alguma forma, mas não está puxando essa agenda. O que a gente está puxando é a transformação digital dos ministérios, que aí pode reverberar aí para os institutos, por exemplo, aí depende muito do que for discutido nesses planos de transformação digital. Perfeito. Juliana, temos mais perguntas? Tem sim, professor. De Vilton Soares. Estamos renovando as novas esperanças. Gostaria de saber como vocês veem o ensino-aprendizagem de línguas.
centro de línguas, vagas para professores, etc., no planejamento estratégico da rede. Desculpa, posso responder? Sim, À professora. vontade, Leopoldina. Pronto. Essa pergunta, é engraçado que eu estive hoje pela manhã em reitoria itinerante e essa pergunta me foi feita também hoje por pessoas da minha equipe, né? O que acontece hoje, né? Nós temos, o meu nome é Vilton, né? Vilton. Nós temos uma lacuna séria a ser resolvida, né? Que Jéssica já falou aqui, que está entre os 3 pontos, que é exatamente de pessoal, né? A rede ela tem investido bastante com o processo de internacionalização, mas nos anos anteriores nós não tivemos esse apoio devido para que nossas políticas de internacionalização elas avançassem. E logo o que ocorre? Nós temos aí uma demanda enorme de profissionais, né, de docentes para atuarem nas nossas unidades. E a implantação dos centros de línguas que vem sendo feita na rede, ela tem necessidade urgente de que nós tenhamos profissionais que possam ter, dentro da sua carga horária, espaço para poder se dedicar a esse trabalho, que ele é importantíssimo. Não se pode mais pensar na formação de um profissional que ele não esteja focado no mundo globalizado que nós temos, né? Nós vivemos, nós estamos. Então, esse processo é algo que tem que estar sincronizado com o que a rede faz, o que a rede pensa para o futuro e também com o MEC. Por isso que a gente está aqui discutindo, é algo que nós também estamos buscando resgatar no MEC, essa questão das políticas de internacionalização, porque hoje a rede tem vários convênios, parcerias com embaixadas, com projetos diversos, mas a gente precisa que isso esteja estruturado, né? Então, a gente já falou sobre isso, mas a gente precisa retomar essa discussão, porque requer investimento, requer pessoas, requer que isso esteja no nosso planejamento como uma política, né? E não apenas com ações isoladas, fruto de ações das instituições que fazem o governo, quando, na verdade, deve vir do governo para as instituições. Volto a dizer, não se pode falar num país como o Brasil, continental, que tem uma economia que vai buscar sua pujança, os nossos alunos que buscam ingressar, que vão estar ingressando no mundo do trabalho, eles precisam ter conhecimento de outras línguas. Então, isso tem que estar no nosso planejamento, tá? Então, a gente depende de tanto estar no planejamento, como também esse olhar do governo, da necessidade de liberação de códigos de vaga, para que a gente possa suprir essa necessidade que hoje ela é gritante em nossas instituições. Tem uma nova pergunta aqui no chat. Colegas, da Sônia. As questões estruturais são de fundamental importância e foram pautas até agora para que o planejamento estratégico no âmbito da rede seja e possa ser materializado. Contudo, gostaria de acrescentar ou juntar ao debate a questão da concepção do ensino médio integrado, seu papel e a sua defesa no âmbito da rede CETEC-MEC, considerando o debate do novo ensino médio, concepção, ações de permanência e êxito, articulação com os entes federados, por exemplo, transporte, alimentação e outros tipos de auxílios para a permanência da juventude. Bom, a gente, hoje o CONIF tem um documento que retrata, né, como nós observamos essa situação em que se encontra a reforma do ensino médio no país, né? Foi desde lá de 2016 nós já fizemos manifestação na Carta de Vitória de que o modelo que se estava aplicando ele não teria o sucesso que se esperava, né? Então a gente vem nesse contexto todo discutindo o modelo de implementação, o que é esse novo ensino médio, o que foi na época da implantação, os riscos para a formação dos nossos profissionais, e hoje a gente encontra com uma situação bastante delicada, né?
Uns pedem a revogação, outros não, então tem esse debate como um todo. Mas como é que nós, enquanto rede, nos enxergamos nesse contexto? Primeiro, a rede federal, ela é um modelo, ela tem um modelo de formação de profissionais que ele dá certo. Só que a implementação dele em todas as redes estaduais é algo que, do jeito que está, da forma que está posta, ele não tem como se encaixar, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa que nós tenhamos aí profissionais da educação, por exemplo, como nós temos, com 40 horas ou dedicação exclusiva, né? A gente tem, nossa maior parte dos servidores são docentes com dedicação exclusiva. Por quê? O profissional, ele tem que ter tempo para se dedicar, para elaborar provas, atividades, exercícios, acompanhar esse aluno, fazer a pesquisa, fazer a extensão, como nós fazemos dentro da nossa instituição. Sem contar o que a gente precisa também, né? Com a questão de infraestrutura. Não há como formar profissionais de área técnica para atuar no mundo que tem buscado avançar cada vez mais, né? Como o Bruno trouxe aí, com a digitalização, com as tecnologias da informação e da comunicação, se nós não tivermos infraestrutura adequada. Laboratórios, equipamentos modernos que os preparem para esse mundo. Né? Então, é algo que se tem que pensar. Quando se falar da reforma do ensino médio, que não é apenas uma mudança de currículo, envolve muitas outras questões. Né? Então, hoje a gente tem essa preocupação, mas isso num determinado âmbito. Quando nós olhamos ainda, e identificamos hoje, por exemplo, um ponto crucial que já preocupa a rede federal, que é evasão, considerando o problema que nós vivenciamos, com a questão de pandemia, crise política, crise financeira, nós observamos que tem fatores que estão além disso e que não estão dentro do nosso domínio, como a permanência, que garanta a permanência desse aluno, seja no nosso ensino médio, seja no ensino médio que está posto. São questões que envolvem políticas governamentais, com transporte, como Sônia colocou aqui, a alimentação, a garantia da alimentação escolar desse aluno, porque sabe que para ele conseguir ter uma formação de educação básica atrelada à formação técnica, ele precisa ficar em período integral, né? Uma formação integral, um período manhã e tarde, de modo que ele precisa ter qualidade de vida nesse processo de formação. Isso inclui alimentação adequada, isso inclui a garantia de chegar e ir, isso inclui uma assistência estudantil que dê condições para ele não ter risco de faltar às aulas, ou seja, é um contexto muito amplo, né? Então, o modelo da rede é um modelo eficiente, mas veja que ele, hoje, se disser assim, vai aplicar o modelo em toda a rede estadual do país, não teria condições, porque a gente tem como ajudar nesse processo, isso é fato, mas de imediato o que é que nós precisamos ter? Rever todos esses documentos que foram aí e que conduziram para essa reforma, né? Então, o CONIF ele se coloca totalmente à disposição para rever BNCC, para rever as diretrizes da educação profissional tecnológica, para rever a questão da formação de professores, né? Como a gente já falou anteriormente. Então, essa concepção de como a rede está nesse contexto, a rede está à disposição para poder ajudar nesse processo, porque a gente sabe, a sociedade reconhece, nós sabemos do aluno que nós entregamos, do profissional que nós entregamos para a sociedade, que ele tem um diferencial em relação aos demais, tá? Só para complementar, na fala da professora Leopoldina, é uma discussão, né, que a questão do novo ensino médio está gritante, a gente tem visto aí, aqui dentro também, a gente tem uma diretoria hoje aqui dentro que está à frente dessa discussão, né, que é a diretoria de políticas e regulação, hoje aqui no âmbito da CETEC, mas a professora Sônia até complementou uma fala ali, é muito verdade. O problema, a questão assim, que a gente tem que olhar é que existem coisas muito além, né, até do que está aqui sob o nosso controle enquanto Ministério da Educação. Né? E aí você trouxe aqui, professora Sônia, a questão da realidade concreta dos nossos jovens. A gente tem muita coisa para discutir, focando nessa questão de permanência dos nossos alunos e do acesso. A gente fala, claro, há uma democratização do acesso à educação, isso é fato, a gente tem trabalhado para isso, há uma mudança, né, nesse aspecto, no sentido de ampliar esse acesso, mas tem muita coisa envolvida, muito além do que está no nosso controle, que a gente precisa discutir. Hoje, um problema até básico, e você citou aí, professora Sônia, na sua
no chat, é para a questão de transporte, que é uma coisa relativamente pequena, né, que já deveria ter sido solucionado, pequena no sentido assim, isso já não deveria mais ser um problema, né, e hoje a gente sabe o quanto que nós temos unidades da rede federal, tem virado uma constante aqui, trazer essa demanda de transporte hoje na nossa rede, que impede os nossos alunos de continuarem a estudar, isso é um fato, né, e a gente olha hoje, a gente não está enfrentando esse tipo de problema, né, então, assim, são coisas que a gente precisa sentar, discutir, que vai muito além do que uma concepção política, talvez, do que é mudar a proposta do novo ensino médio, é muito além de uma mudança de currículo, né? Vai muito além. Tem discussões que precisam vir para a mesa, que a gente precisa realmente debater, que a gente vai precisar envolver outros ministérios, outros parceiros, outros stakeholders nessa discussão. Tem coisas que fogem ao nosso controle nesse processo, né? E que a gente vai precisar de outras pessoas para estar discutindo. A gente tem dito muito a questão do tempo integral, né? O próprio ensino médio, como a professora Leopoldina bem colocou, exige isso de alguma forma, a nova proposta. O nosso ministro tem colocado como uma prioridade a educação em tempo integral, né? Ainda que mais focada na educação básica, mas é uma realidade que tem sido prioridade no âmbito do Ministério da Educação. Mas a gente sabe que para conseguir, de fato, materializar isso, a gente tem vários desafios para conseguir, de fato, ter uma educação em tempo integral de qualidade, que é o que a gente se propõe a fazer aqui, não apenas educação, mas de qualidade, né? A gente tem que falar de inclusão, a gente tem que falar de acessibilidade, a gente tem que falar, de fato, de estar incluindo todos os nossos alunos e estar atendendo, de fato, da forma que eles merecem e que necessitam, né? Então, de fato, tem muitos fatores a serem discutidos. Acho que isso está, o PPA, sobretudo, as diretrizes, os valores que estão direcionando o PPA dessa nova gestão, está muito gritante essas nuances que a gente precisa discutir, né? Então, eu acho que isso é oportuno, é positivo para a gente ter essa discussão, né? E eu acho que a gente iniciou esse processo e tem como avançar muito nesse processo para estar, de fato, materializando aí o que a gente precisa, indo muito além de uma infraestrutura, indo muito além, né, da questão física e orçamentária, como a professora Sônia colocou. Nesse momento, Jéssica, né, de diagnóstico da rede, alguns dias atrás nós tivemos uma reunião da CETEC com o Tribunal de Contas da União, que veio nos questionar a questão de evasão dentro das nossas instituições, e a gente já apontava a eles, é isso, Juliano, que esse diagnóstico que nós vamos levantar dentro do planejamento estratégico, ele vai revelar, né, algumas problemáticas no nosso ambiente interno, mas, sobretudo, vai revelar também problemáticas do ambiente externo. E a realidade, pelo menos aqui no Maranhão, desse ambiente externo, que é um potencial causador da evasão, né, nos afeta bastante. Veja que quando eu pergunto aqui dentro dos nossos campos que a gente transita, né, quantos alunos são dos municípios onde nós temos um campus do Instituto Federal, né, funcionando, de 100%, apenas 40%, esse é o número, são daquela localidade. Os outros estudantes são todos do entorno. Então, minimamente, esse problema de transporte nos afeta de forma grandiosa, né? E a gente precisa discutir isso, de como resolver, né? Quando você trabalha a questão da democratização e a interiorização, vem à tona essa problemática de infraestrutura no país, né? Que foi a pergunta que eu fiz para o Bruno, a questão da infraestrutura tecnológica, da internet, a questão do transporte, né? A questão da alimentação escolar, que são variáveis que nos afetam muito forte quando a gente olha o retrato da evasão. Então, temos ainda muito a fazer no nosso ambiente interno, mas o ambiente externo, ele afeta de forma muito forte aqui a rede. Pessoal, eu infelizmente vou ter que me despedir de vocês, mas eu queria fazer aqui uma falinha final, agradecer aí o convite que foi feito aqui no Ministério da Gestão, dizer que a gente está à disposição para os próximos passos do planejamento, se assim vocês quiserem nosso apoio. Também dizer ao MEC, né, que a gente também está aqui, a gente é o prédio do lado de vocês, então contem com a gente aqui para pensar aí na inovação, no MEC, na educação, no EPT, né? E é isso, deixar à disposição, parabenizar aqui a todas e todos pelo trabalho
o planejamento estratégico é uma coisa super importante mesmo de ser feita. Também uma coisa que eu gosto de falar é que o planejamento estratégico ele é uma bússola, ele não é um mapa. Então, tudo bem ele mudar um pouco, desde que a direção continue a mesma, assim. Então, não se apeguem demais também ao resultado, porque a gente precisa estar sempre atualizando, né? Alguém mencionou isso. É bem importante mesmo. Esse aprendizado que a gente vai levando no planejamento, a gente continua atualizando ele ao longo da implementação dele. Então é isso, eu peço desculpas aqui por ter que ser um pouquinho mais cedo, mas agradeço aí o convite. Obrigado. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Obrigada, Bruno. Professor, para a gente encerrar, tem a última pergunta aqui da Jamile, já que a outra pergunta seria para o Bruno. Cadê aqui? Nessas novas esperanças, eu vou direcionar ela mais para a Jéssica, Jamile. Né? Em termos de ação concreta, podemos, em termos de rede federal e do plano estratégico, né, do planejamento estratégico, articular as ações da rede com o PPA e ações macro deste governo. Em resumo, como vamos alinhar nossos objetivos, dialogar e articular estas ações? Quais seriam suas sugestões após esse momento inicial de hoje, para que a gente possa fazer esse alinhamento? Jamile, um ponto importante é que boa parte do que a gente tem levado para o PPA, está tentando contemplar no PPA, é fruto de discussões com a rede. Né? A professora Leopoldina não vai deixar eu mentir em relação a isso, mas a gente está tentando refletir ali justamente coisas que a gente já sabe que são demandas da rede federal, como, por exemplo, a questão da consolidação, que é discutível essa demanda. Né? Então, isso já existe um afinamento nesse aspecto. O que eu penso que a gente pode fazer daqui para frente sobretudo, quando a gente definir ali os indicadores e metas do PPA, que isso tem que acontecer agora no mês de julho, já que em agosto ele tem que estar tramitando, né, para as devidas aprovações ali, Congresso e tudo mais, as ações que a rede vai fazer constar no seu planejamento precisam ser para atender essas metas, para contribuir com esses indicadores, para contribuir com o alcance desse objetivo geral e os 3 específicos que estão no PPA. Né? Então, muito nessa linha, eu tinha até falado com a Juliana um pouquinho antes da reunião, né? É muito na linha. O planejamento que o CONIF está propondo nesse momento vai precisar prever ações para alcançar esses indicadores e metas que estarão no PPA. Né? Afinal, a gente sabe, a gente está propondo aqui, mas a coisa acontece aí. É aí na ponta que as ações vão acontecer, em que pese a função do MEC de supervisão, controle, acompanhamento, fomento, né? Então, eu penso que a gente vai precisar alinhar expectativas nesse momento, nesse sentido. Só que eu fico muito tranquila, porque o que está indo para o PPA já é fruto de ampla discussão com a própria rede. Né? Então, eu penso que ali, agora, julho, a gente vai chegar nessa definição de indicadores e metas, que aí são coisas concretas, palpáveis, né? Consolidar a rede. Quais são as entregas de consolidação da rede? X, Y, Z. Quais são os indicadores que a gente vai medir essas entregas? A, B e C. E qual é a meta? Né? Onde queremos chegar? Então, por exemplo, dentro da expansão da oferta, a gente certamente vai definir uma meta, que, por sua vez, vai estar sendo discutida com o CONIF. Certamente a CETEC não vai definir uma meta aqui no escuro. Né? Então, quando a gente dividir essa meta, todas as ações que vão ser propostas no planejamento estratégico do CONIF vão ter que ser focando em chegar nesse número de matrículas. Né? E aí a gente tem até uma realidade importante, por exemplo, é uma coisa que a gente é cobrado, vocês são cobrados, por exemplo, a gente tem hoje uma meta do PNE, e a professora Leopoldina até fez uma fala nesse sentido, o professor Carlos César também fez, em relação à questão do TAM, né, do termo de acordos e metas. Nós temos uma meta de triplicar o número de matrículas lá, data base de 2013, né, no PNE a gente teria que chegar a 4 milhões de matrículas. E aí, arredondando, né? E aí a pergunta é, como que eu chego nisso sem uma estrutura? Né? Como que eu chego nisso sem o básico? Né? Então, fica uma coisa, né, tipo o cachorro correndo atrás do rabo ali. Como é que eu chego numa coisa se eu preciso da outra? Né? Então, assim, a gente precisa, de fato, estar alinhando as nossas ações para o alcance desses objetivos, mas de forma execuível, né? De forma acessível. E esse vai ser o cuidado que a gente vai ter agora no PPA, que a gente vai entrar na discussão de entrega, indicador e meta, de colocar coisas execuíveis, coisas reais, coisas que a gente alcança, né? E aí a rede vai se organizar no sentido de contribuir para o alcance desses indicadores e metas. Né? Mas eu fico tranquila nesse sentido, Jamile, que já está tudo assim, muito alinhado, porque as discussões têm fluído, o diálogo tem fluído, né? Sobretudo desde o início dessa gestão. Obrigada, Jéssica. Professora Leopoldina. Está fechado seu microfone, professora.
Agora sim. Bom, aqui a gente está muito feliz assim com essa participação de tanta gente, né? Tivemos aqui a sala, mais de 100 pessoas na sala, para esse curto momento de discussão, mas a gente chamou isso, inclusive, de um esquenta para a próxima semana, e a gente percebe o quanto foi rico, né? Para a gente perceber como nós estamos alinhando, o nosso pensamento está alinhado com o que o MEC está trabalhando, com o que os outros ministérios estão trabalhando. Então, eu quero aqui agradecer, gente, e parabenizar a Carlos César e Juliana por estarem conduzindo esse trabalho, tá? E por estar a presidenta do CONIF, por estar aqui sempre com dedicação total à nossa rede, eu me coloco sempre à disposição para que a gente possa acertar e termos um planejamento como se deve, tá bom? Obrigada, professora. Professor Carlos. Eu também quero me despedir aqui da mesa, né? E agradecer a confiança depositada pela professora Leopoldina e os nossos colegas reitores e reitoras, na nossa pessoa, Juliana, aqui todo o GT, né? O compromisso nosso assumido, ele é um compromisso importante, o desafio é imenso, mas vendo a Jéssica falar, vejo que o momento é oportuno da gente estar discutindo e elaborando o planejamento estratégico da rede federal, né? Espero que, com muita serenidade, com muita tranquilidade, a gente possa ter todos os elementos para traçar as nossas discussões, fazer os desdobramentos necessários e ir construindo esse planejamento, tá? Fico feliz em ouvir a fala da Jéssica, né? E aproveito, Jéssica, aqui para convidá-la. No período de 12 a 16, nós vamos estar reunidos em Brasília, se a presidenta aqui autorizar, né? Eu não sei como é que está a sua agenda, na segunda tarde, estar conosco, né, no CONIF, para, mais uma vez, passar um pouquinho do olhar do Ministério da Educação e nos auxiliar nesse momento, né, da análise de ambiente nossa, né, da rede que será traçada no início do debate, nesse período de 12 a 16, né? E aí a sua participação seria na segunda, não é isso, Juliana? Isso mesmo. Se você puder estar presente lá conosco no CONIF, será um prazer, uma honra, tá bom? Do mais, na nossa parte aqui, né, desejar a todos uma excelente tarde, agradecer a estrutura que foi oferecida pelo Alexandre do CONIF, todo o pessoal do CONIF que esteve por trás, né, aqui nos bastidores, nos auxiliando, aos pró-reitores, enfim, muita gente envolvida no processo, Jéssica. E às vezes a gente pode até cometer a gafe ou o erro de não estar citando o nome das pessoas envolvidas, né? Mas muito feliz aqui com esse momento e espero, né, que Deus nos abençoe, professora Leopoldina, e que a gente possa ter aí um grande plano, né, ainda no ano de 2023. Tomara, né? Vamos na luta. A Jéssica pediu para fazer uma falinha final, professora. Bom, pessoal, só agradecer, tá? Professora Leopoldina, professor Carlos César, Juliana, todos os aqui presentes. Obrigada mesmo, de verdade, pela oportunidade. Eu cometi uma falhazinha no início de não justificar aqui a ausência do nosso secretário, né, que ele queria estar aqui com a gente, mas ele está em São Paulo hoje participando do Fórum da Educação Profissional. Então, a causa é nobre dele não estar aqui, né, está nas discussões justamente sobre a nossa CPT, assim como o nosso diretor, o professor Breganoli, também não pôde estar aqui, porque está lá com a Juliana, lá no Instituto Federal de Pernambuco, considerando a visita do nosso presidente ao IFPE. Então, está muita gente mobilizada para que tudo dê certo, ocorra da forma que a gente quer, da forma que nossa rede merece, né, para estar levando o nosso nome de forma muito positiva. Então, por essa razão, eles dois não estão aqui, né, mas foi um prazer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar discutindo um tema tão caro e tão necessário para a nossa rede. Como alguém que é da rede, eu fico muito feliz de estar fazendo parte de tudo isso. Estou aqui contribuindo de forma um pouquinho mais ampla, mas certamente em algum momento estarei de volta à nossa rede. E é muito bom a gente ver o quanto que a gente está avançando, né, em tudo isso. Professor Carlos César, obrigada pelo convite. Eu estarei aqui, certamente será um prazer estar com vocês. Vou alinhar direitinho com o professor Breganoli também, imagino que ele deve estar com vocês em algum momento. Também já nem sei mais como é que estão as agendas, estão animadas, né? Mas a gente alinha assim, eu vou falando com você, com a Juliana também, para a gente ir ajustando da melhor forma. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom trabalho. O desafio é grande, a gente sabe, mas é para isso que a gente está aqui, é para superar esses desafios aí e estar avançando na nossa rede.
Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima.